Sejam bem-vindos a mais um programa Grandes da Bola. Hoje num espaço especial, a Tasca do Paulo, para o nosso 15º programa de Grandes da Bola. Temos hoje, normalmente temos, à minha esquerda, o Fernando Semana, Sporting do Benfica, à minha direita, Joaquim Ribeiro, Futebol do Porto, e depois, mais à direita ainda, Carlos Monteiro, do Sporting Clube de Portugal. Vamos, de facto, começar a falar hoje e agora sobre o que se passou na anterior jornada, quer a Liga dos Campeões, quer os Jogos da Taça de Portugal, e começaria com o Fernando Semana, apontando que, de facto, o Benfica, depois de um jogo muito bem conseguido em Paris, teve uma prestação menos boa com o Caldas. Como é que tu vistes essa jornada da semana do Benfica? Boa tarde a todos. Hoje o Benfica conseguiu repetir o resultado que tinha feito no Luz com o Paris Saint-Germain, foi um empate. Mais uma vez esteve a perder e conseguiu evitar a derrota. Pode-se dizer que foi quase um jogo decidido por penaltis. Foi para lá daqueles que não eram, digamos, necessários ou imprescindíveis fazer-se, se há algo penalti que é imprescindível fazer-se. Mas, de qualquer modo, em termos de jogo, gostei muito mais, foi muito mais interessante para os espectadores verem o jogo da primeira mão, com muitas oportunidades de golo, boas intervenções dos guarda-redes, do que o jogo de Paris. Foi muito mais tático, enfim. Não jogou o Messi, o Mbappé demonstrou que efetivamente é um jogador fora de série, mas o Benfica portou-se bem, conseguiu igualar, teve um resultado que era pretendido, está em igualdade com o PSG, portanto está tudo em aberto, até para ficar em primeiro lugar do grupo. Associou também esse resultado positivo, no meu entendimento, à derrota do Juventus em Israel. E, portanto, na próxima semana o Benfica Juventus da Luz pode ser decisivo. Será seguramente decisivo? Será decisivo. Sim, será, quer dizer, se o Benfica conseguir um resultado positivo, fica resolvido. Se a Juventus ganhar, fica tudo em aberto. Esperemos que não ganhe. A seguir, pois, vêm os Jogos da Taça de Portugal, enfim. Muitas surpresas nos resultados de toda a ronda. Há que relembrar que 8 equipas da primeira divisão foram... As equipas piores classificadas da Primeira Liga foram todas corridas. Santa Clara, Marítimo, Passos de Ferreira, e mesmo assim o Rio Ave também, e o Boa Vista, que está lá no mundo também perdeu. E o Portimonense também. O Portimonense, exato. E o Benfica. Sim. E o Benfica, pronto, jogou. Aí o treinador mexeu em alguns jogadores, mas isso também era normal, não é? Portanto, para tentar fazer mais alguma rotação. Não fez tantas quanto se pensava. Por exemplo, o meio-campo jogou na mesma o argentino, que tem muitos jogos. O João Mário também teve o jogo completo. Mexeu no guarda-redes. Guarda-redes é sempre uma posição complicada. Eu particularmente não gosto muito deste guarda-redes, mas admito que tenha havido também ali alguma infelicidade ou alguma falta de confiança. E pronto, e no Benfica, claro, não jogou o que devia ter jogado. Não é? Portanto, estes jogos, para as equipas adversárias, são os jogos da Champions. Não é? Digamos, são os jogos em que aparecem com muita motivação, aparecem na televisão, etc. Portanto, digamos, são os momentos de fama. Pronto, o Benfica marcou um grande golo do Musa, foi um bom golo, mas depois, nos 10 minutos seguintes, o Musa estragou tudo, perdeu mais 2 ou 3 oportunidades claras de golo que arrumava o jogo. E claro, enquanto o resultado está 1-0, depois houve uma oportunidade que foi concretizada, ficou 1-1 e, claro, correu riscos e mereceu, digamos, ter corrido esses riscos. Depois foi, também podemos falar também um bocadinho dos árbitros, com certeza o Sporting também pode falar nisso,
mas acho que estes jogos a Federação tem que saber, não é? Portanto, eles estão habituados a jogar com vídeo-árbitro, depois vão para aqui, até os próprios árbitros já nem sabem muito bem onde atuar, se vão marcar, se marcam logo faltas ou não. A meu ver, no minuto 90 mais 1, portanto já em tempo de desconto, eu acho que é um penalti sobrar lá ao Benfica que não foi marcado. Mas isso também não é desculpa, não é? Ainda tinha mais 30 minutos para jogar no prolongamento. Já aqui discutimos que de facto o vídeo-árbitro tem os dois fios da navalha, porque por um lado é ativo e por outro é inativo. Depende depois da questões do protocolo e de saber o que é claro. Pronto, eu até já vi esse lance também que eu digo que é penalti, também já vi alguns dizer que não é penalti, mas a verdade é que o guarda-redes, houve um defesa que se projetou para o chão e tocou a bola nas mãos. Portanto, okay. Enfim, mas pronto, acho que passou, que foi uma grande. Conseguiu ganhar nos penaltis, portanto, digamos, houve ali uma tremudeira do jogador do Caldas que marcou a primeira penalidade e tira por cima da barra. Os jogadores do Benfica marcaram todos. E não lá uma defesa também do guarda-redes que lá está, defendeu para dentro da baliza o Elton, mas ficámos tranquilos, mas enfim, foi de facto um sentimento dividido para os adeptos, uma boa performance, depois veio uma performance inferior a seguir. Joaquim Ribeiro, o Futebol do Porto teve uma semana, teve uma semana bastante positiva, com uma vitória na Alemanha, com uma vitória na Taça da Liga, a Taça de Portugal, onde de facto não passou por as complicações de muitos primeiros divisionários. Como é que tu analisas a semana do Porto em termos de resultados, em termos de jogos, que é fundamental também aliar o resultado à nossa perspectiva? Como é que tu queres? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui na Tasca do Paulo. Acho que foi uma belíssima ideia dos organizadores do programa e, portanto, o qual felicito. Também não posso deixar neste momento de falar e desejar uma rápida recuperação ao Fernando Gomes, ao Bigota, que tem passado momentos bem difíceis, assim como ao secretário, que não sei neste momento como estará a recuperação dele, e portanto desejar-lhes que muito rapidamente possam estar a conviver no nosso seio e a evidenciar todas as qualidades que vão a dispor. Em relação às situações que põem à semana desportiva, o que foi na Liga Europeia, o Futebol do Porto cumpriu aquilo que lhe era devido e correu bem e ganhou o jogo. Esperemos os próximos, vamos ver. O Futebol do Porto habituou os seus sócios e simpatizantes a jogar para ganhar em todos os lados, ganhando em relação também ao jogo da Taça de Portugal, cumpriu aquilo que era a missão. A surpresa foi espanto, até mais que surpresa, foi espanto que os principais clubes da primeira divisão, jogando contra uma terceira, o Campeonato de Portugal, uma terceira divisão, tivessem sofrido tanto. E até no caso do Sport, que até não foi só sofrimento, mas foi desgraça. Mas do Porto não haverá muito a falar. O Porto ganhou, fez o que lhe competia e, portanto, não tenho mais a acrescentar em relação ao Porto. Assim, daria a palavra. Tenho a garantia. Daqui a bocado falas mais um bocadinho sobre os outros, porque também se calhar terás mais tempo a falar sobre os outros. Pois já o tema é cada um falar dos clubes da sua direção. Carlos, o teu Sporting de facto foi a ovelha negra desta Taça da Liga, como também foi a ovelha negra na Liga dos Campeões, com a pesada derrota sobre. Não é pesada pelo volume, pelas condições em que meio é alcançada a derrota. Cansada,
Não é? Como é que o Sporting está, de facto, numa situação tão periclitante quanto tudo se previa que fosse o mar da rosa do Sporting. Carlos, e tu tens sido um bocado crítico. Eu vi uma intervenção tua na televisão sobre isto, o oferecimento do Sporting no Taça de Portugal, mas ainda não te ouvi falar sobre a Liga dos Campeões. Como é que tu vês isto? O que é que se passa no Sporting? Boa tarde, cumprimentar os meus colegas de painel. Outra questão, quem é que não vai ser solteiro desta coisa? Aí vem a questão, não é? Neste momento. Boa tarde a todos, mais uma vez, cumprimentar os meus colegas de painel, agradecer à produção que se lembrou de fazer, portanto, um programa diferente e estarmos aqui numa tasquinha muito agradável, muito aprazível. Portanto, também agradecer aos responsáveis pela tasca por esta oportunidade e um abraço leonino para todos os sportinguistas que nos seguem. Portanto, o que me apraz dizer é que, portanto, a dupla jornada da Liga dos Campeões com Marselha não é para esquecer, portanto, tem que ser bem lembrada e tem que ser alvo de uma enorme reflexão. Porque foram dois jogos muito maus, em que tudo nos aconteceu. Neste último jogo, em Alvalade, com o Marselha, parecia uma manta de retalhos. Bem sei que, pronto, estivemos reduzidos a 10 muito cedo, depois ficámos reduzidos a 9, também ainda faltavam cerca de 30 minutos para terminar o jogo. E, portanto, nós tínhamos tido um bom início da Liga dos Campeões com 2 vitórias, para alguns até surpreendentes. Mas o Sporting tem que entrar em todos os jogos, independentemente do adversário, para ganhar. E, portanto, estes 2 últimos jogos com o Marselha foram muito maus, foram mal demais, e agora com esta eliminação da Taça de Portugal ainda veio agravar mais. Portanto, o Rubem Amorim diz que a culpa não pode morrer solteira, e eu acho que ele tem toda a razão. Ele julgo que quis dar um recado a alguém. E, portanto, eu acho que esse alguém é a estrutura do futebol e principalmente o seu presidente. Por tudo aquilo que nós já falámos aqui, pelo menos eu falei, portanto, já não vem de agora, o verniz estalou há algum tempo entre o presidente e o treinador, portanto, e as coisas estão-se a agudizar cada vez mais, e claro, quando a bola não entra, é natural que as coisas se venham a complicar ainda mais, e há quem queira sangue. Eu não quero sangue, mas quero que o Sporting ganhe, não é? Portanto, e que eu quero que o Sporting ganhe sempre. E não posso ficar contente, nem eu nem nenhum sportinguista, com esta eliminação da Taça de Portugal, que nos faz recuar no tempo, e não passou assim muito tempo, há 3 épocas atrás, portanto fez 3 anos este mês também, que fomos eliminados pelo Alverca. Portanto, isto é um regresso ao passado, E esse jogo com o Alverca foi em Alverca? Não, foi em Alverca. Foi em Alverca, foi. Também fomos eliminados, também numa fase muito precoce da Taça de Portugal, e, portanto, eu acho que não há nenhum sportinguista que se possa rever no atual momento do Sporting Clube de Portugal. Podem vir os ditos agora está-me a faltar a palavra, portanto, que eu não queria dizer croquetes, mas aquelas pessoas que por norma são mais conhecidos no Sporting, ex-presidentes, ex-jogadores, que venham defender quase o indefensável. Portanto, isto quer dizer, não estamos em tempos de passar a mão pelo, temos que ser exigentes, coisa que o presidente do Sporting não foi, portanto, nas suas declarações no sábado passado, na altura da AG do Sporting, em que disse que o Sporting não teria a responsabilidade e a obrigação de passar à próxima fase da Liga dos Campeões. Portanto, isto é um discurso tacanho, é um discurso miserabilista, é um discurso medíocre, é o discurso de uma pessoa que não sabe a grandeza que o Sporting Clube de Portugal tem. Isto, com o devido respeito,
não é o Cabeça Gorda, que é uma equipa do Alentejo que também já participou na Taça de Portugal há uns anos atrás, penso que até com o Leixões Sport Clube, que é um clube que eu respeito bastante, que é do meu concelho. Mas isto, quer dizer, isto é o Sporting Clube Portugal. Portanto, e o Presidente Varandas não se pode esquecer disso. Portanto, e ter esta fraca exigência, depois isto tem reflexos no balneário. Não vou aqui dizer portanto, estas palavras que tiveram reflexos no balneário para o jogo com o Varzim, mas isto, quer dizer, tira exigência aos jogadores do Sporting. E o Varzim acabou por ser um justo vencedor, porque o Sporting pouco ou nada fez para ganhar o jogo. O Varzim, com as poucas armas que tinha, foi muito mais equipa, digamos assim, defendeu como pôde, espreitou o contra-ataque, foi uma equipa mais resiliente que o Sporting, foi uma equipa com mais crença que o Sporting, e portanto, e agora vir falar no VAR e na arbitragem, portanto, por muita razão de queixa que haja no golo anulado, no golo que o Varzim marcou, que deveria eventualmente ter sido anulado, segundo algumas opiniões, haverão outras, certamente, que ainda ontem ouvi, que não estão de acordo, portanto, um ex-árbitro que é madeirense, disse portanto, que o golo é legal, por exemplo. Houveram outros que disseram que não, mas isto, quer dizer, é mau demais estarmos a aguardar a este lance para estar, portanto, digamos assim, a não penalizar a equipa do Sporting, a não penalizar os jogadores do Sporting, a não penalizar a equipa técnica do Sporting, a não penalizar a estrutura do futebol. Portanto, não venham cá com desculpas que já dei para esse peditório. Portanto, a arbitragem, obviamente, já falámos muitas vezes da arbitragem, não tem qualidade, mas este caso da Taça de Portugal, não venham com desculpas esfarrapadas, chega, é tempo de tocar reunir dentro daquele balneário. Eu tive oportunidade, sem querer, de falar com o Neto no final do jogo, que ele saiu da garagem do estádio de Barcelos e parou para dar boleia a uma pessoa amiga ou algum familiar. Houve alguém que o interpelou, eu estava nas imediações, ele foi simpático, abriu o vidro do lado dele, falou com esse adepto, não sei se era alguém conhecido dele também, e eu aproveitei e falei com ele e disse ao Neto que quer ele, quer Coates, que são os dois capitães de equipa, a par do Adam, por acaso não falei no Adam, falei neles os dois, são os jogadores mais experientes, têm que abanar aquele balneário, porque há alguma coisa que não está bem, e portanto, ele... Quer dizer, ficou sem palavras, encolheu os ombros, estivemos ali um bocadinho, se calhar não chegou a 5 minutos, e eu falei, disse o que tinha a dizer, o que me ia na alma na altura, e ele praticamente não falou, quer dizer, parecia quase um surdo-mudo, porque ele próprio também devia estar desgastado, embora tenha sido contra o clube da terra dele, onde ele também foi formado como jogador, se calhar foi um sentimento agridoce, digamos assim, para ele, e ele, como eu disse, foi um surdo-mudo, quer dizer, não disse nada, só encolheu os ombros, porque de facto, quer dizer, também devia estar tão insatisfeito ou mais do que eu, apesar de ele também aparentemente ser varzinista, porque é a cidade dele, é o clube que o formou, mas isto não está bem e há que haver um toque a reunir, aquele balneário tem que ser abanado, mas bem abanado, porque isto não é nada, isto é o Sporting Clube Portugal, não estamos a falar do Cabeça Gorda, por muito respeito que tenha por esse clube do Alentejo, e nem sei se ainda existe esse clube, presumo que sim, tenho todo o respeito pelo Cabeça Gorda e pelas pessoas do Alentejo, mas o Sporting Clube Portugal é um clube de Portugal, é um dos maiores clubes da Europa e não pode ter um discurso como teve o Presidente Varandas no sábado, que, portanto, é menorizar este grande clube. Depois vamos chegar aí, agora vou dar a palavra ao Joaquim Ribeiro para falar então do que viu relativamente ao Benfica e do que viu relativamente ao Sporting, já que falaste do corpo que te agradou. Foi de facto uma semana com um forte treinador azul e branco. Como é que tu viste, analisaste os jogos do Benfica e do Sporting relativamente à Liga dos Campeões e relativamente aos jogos da Taça de Portugal? O que eu vi é aquilo que toda a gente viu. Efetivamente, toda a gente viu, alguns muito surpreendidos, outros nem tanto. O que eu vi relativamente ao Sporting é a continuidade do Sporting. Houve uma situação negativa, não
venho a gravar há pouco tempo esta parte, também ainda vamos só com 2 meses de campeonato. E o que se vem a assistir é que o Sporting é preciso, em 7 jogos, ou em 14 jogos, tem 7 vitórias, 6 derrotas e 1 empate. Portanto, está com uma situação que não é uma época que não foi este jogo, foi todo o que vem, 2 derrotas seguidas com o Marselha, que era uma equipe que está perfeitamente ao alcance, e portanto, mas o treinador do Sporting é o mesmo que foi contratado pelo presidente, que pagou uma fortuna por um treinador, que foi ao Braga pagar a cláusula de rescisão. Portanto, foi uma vontade enorme em o ter, e não me parece que haja aqui e foi campeão. Pronto, foi campeão, e agora é o mesmo treinador, que agora não pode ser 8 ou 80. Portanto, há aqui qualquer coisa, e efetivamente há qualquer coisa. A gente lê, todos leem nos jornais agora que o treinador vai para aqui, já o estão a colocar aqui e acolá, ou Paris Saint-Germain, é outra equipe que é um ninho de gatos. E portanto, esta situação do treinador é verdade que ele assumiu, que o treinador teve o mérito quando ganhou, e tem o demérito ao assumir as dores de todo o Sporting. Só ele é que fala, não há mais ninguém a falar. Quando ganham, fala o não sei quantos, o diretor de comunicação, fala o diretor-geral, fala o Viana, nunca fala. Mas, portanto, o Sporting há efetivamente uma situação que não é de agora, não é do balneário de agora, porque o balneário de agora deve ser o mesmo que era. Claro que houve aqui no balneário, há aqui um jogador que lhe atribuíram as culpas todas e que terá pedido para não jogar, segundo dizem, que eu não acredito, mas que para não jogar porque estava psicologicamente derrotado, e tudo agora serve para dizer, a gente já sabe que a ganhar é uma coisa, a perder é outra. Não, mas o Ruben Amorim, que não era treinador ainda de primeira divisão, porque não tinha a carta para treinar, ainda andava a conduzir sem carta, e portanto, e ganhou, e foi o melhor do mundo, e agora já tem os clubes todos do mundo, e agora, em 2 ou 3 jogos, é o pior do mundo. Isto é o futebol. É o futebol, é o momento, o futebol é o momento. O Benfica. De um momento para outro, passa-se a ver, está vestiado. Exatamente, é o futebol. O Benfica não é o futebol por uma unha negra. Porque se os penaltis têm batido ao contrário, o Benfica estava igual ao Sporting. Iam bater no treinador, iam bater no Rafa, que não foi à seleção, iam bater no... Quer dizer, ia ser a mesma coisa que não tínhamos dúvidas. Como é no Porto, quando perdeu 4-0 em casa, também aquilo caminhou para dizer, e toda a gente se atira aqui e acolá. Isto é o futebol, e deve ser visto por aqui, que o dia de ontem não é o dia de hoje, e o dia da manhã vai ser diferente, e a situação é como sabe. Claro que eu tenho pena que o Benfica também chegámos aqui a discutir uma situação do Benfica ter ido até mais que o ir o Sporting. É um facto, sim. Pessoalmente gostaria mais de gostar. Mas quem valia tantos milhões, que tem dinheiro a rodos, que compra tudo e todos, e que tem esta atuação, é verdade que dá mais luta. O Benfica dá a luta negativa e positiva. Dá a luta e tem que estar no mercado. Por acaso está o Sporting, mas o Sporting não sabe estar muito bem nesta situação negativa, e depois o Sporting ainda tem os adeptos, ainda tem a claque. Como eu disse outro dia, que o Sporting ganhou o primeiro campeonato porque não tinha assistência. E é a minha ideia. E o Sporting ainda tem assistência, que teve que apoiar as vitórias, é a mesma assistência que agora não encara as derrotas e vai voltar, e vai ser um grande problema. Por acaso o Sporting, ainda vamos falar nisso certamente, mas
teve uma Assembleia Geral Pacífica da Aprovação de Contas quando no ano anterior elas foram aprovadas. Não tem nada a ver com o futebol, mas é o momento. O Benfica não é. Não foi, mas esteve quase. Esteve à portinha. Este foi o fim de semana. Fernando, como é que tu viste os jogos e a prestação não é de Sport, dos adversários do Benfica? Pronto, o Porto foi a Leverkusen confirmar o triunfo aqui das Antas, do Dragão, e portanto passou de uma situação de dificuldade para uma situação quase já de privilégio, né? Se ganhar o próximo jogo na Bélgica, não é? Se não me engano, pode ter que decidir a passagem ou não no último jogo com o Atlético de Madrid. Mas neste momento também tem vantagem, porque o Atlético de Madrid também perdeu no outro jogo. Portanto, enfim, inverteu, quer dizer, a situação pessimista que existia, agora virou. Estes jogos, que é a terceira e a quarta jornada, coincide, portanto, não é como nos nossos campeonatos em que as duas voltas seguem a mesma ordem cronológica, portanto, joga-se o terceiro adversário da primeira volta, é o primeiro da segunda volta e presta-se a estas alterações bruscas, não é? Portanto, o Sporting tinha 2 vitórias e agora sofre 2 derrotas com o adversário do pote 4, que em princípio podia ser mais acessível, mas atenção que é do campeonato francês. Perdeu agora para o campeonato francês com o Paris Saint-Germain por 1-0. O Benfica teve os 2 empates, como já falei há um bocadinho, e o Porto conseguiu, portanto, este boost de voltar a ganhar. Também se diga que o adversário do Porto está no campeonato alemão bastante mal classificado. Portanto, está abaixo do Eintracht Frankfurt, o Sporting ganhar na primeira mão. Seja como for, é uma equipa alemã, portanto, uma equipa dos top 5 das ligas, e portanto é um triunfo com uma exibição individual de Bielsa e guarda-redes, do guarda-redes do Porto, que tem-se, em alguns jogos importantes, tem vindo a realçar a sua categoria, ao ponto de dizerem que valerá 70 milhões em próxima janela para taxa. Com a assistência com os penaltis que tem defendido e com a assistência que deu do golo ao Galeno, que foi logo para lá para a bola. Pronto, digamos, já que no jogo do Sporting o Porto também ganhou para o campeonato e que terminou com um resultado bastante desnivelado, o resultado não é representativo da performance das 2 equipas e também muito se deve à diferença das exibições dos guarda-redes. Pronto, era isso que eu queria. Carlos, como é que tu vistes a prestação dos o Sporting, pronto, enfim, mais um bocadinho aqui este jogo com o Varzinho. Eu acho que houve a partir do momento em que houve a saída do Mateus Nunes, o treinador forçou um bocado a nota no aspecto comunicacional e passou a haver ali algum tipo de problema. Não sei, mas foi aí que ele não estava à espera que o Mateus Nunes saísse, fez umas declarações assim um bocadinho para quem é colaborador do grupo de trabalho, digamos, de uma empresa que é um funcionário a partir de ser não obstante ser um funcionário qualificado, foi assim um bocadinho para a direção. Não sei se aquilo teve ou não repercussões, mas isto no futebol é assim. Portanto, com as vitórias, é como o meu colega do Porto disse, doutor, digamos, as vitórias, nem a época que foi campeão, ninguém contava que fosse campeão. Estava-se à espera sempre que o Porto, que o Sporting cedesse, e ainda houve ali um período já na fase última do campeonato, que se deu ali um bocadinho, mas depois as coisas engrenaram, aconteceu e ganhou, mas entretanto melhorou a equipa em termos de jogadores, mas não tem conseguido a mesma performance. Provavelmente porque houve jogadores, não sei se organizaram eventualmente, estou a falar
no pote. Portanto, aqueles jogadores que o Sporting foi contratar, a equipas médias, digamos, da nossa liga, e que tiveram uma performance extraordinária no título, e que agora não aparecem, ou escondem-se. Acontece. Eu lembro-me também, só para terminar, na época do Bruno Lage, uma equipa do Benfica que deu uma segunda volta 100% vitoriosa e recuperou os pontos que tinha do atrás e foi campeão. Fez a primeira volta da época seguinte também extraordinária, e depois deu-se ali um colapso qualquer, portanto, e falhou clamorosamente na segunda volta. Portanto, são aspectos também de natureza de gestão de grupos e a parte psicológica, e depois também as coisas acontecem tudo mal quando basta ver o Marítimo e o Passos de Ferreira, que são equipas, digamos, da nossa liga médias, e não conseguem, no primeiro ponto, primeiro conseguir a primeira vitória, aquilo vai custar. Carlos, como é que tu viste a prestação dos colegas, dos adversários do Benfica? Antes de entrar nesse campo, queria acompanhar o meu colega do Porto, o Dr. Joaquim, na questão do Fernando Lopes. Também lhe desejo, não só por ter sido jogador do Sporting, mas como ser humano e um jogador que deu muito ao futebol português, não só a nível de clubes, principalmente do Porto, obviamente, e da Seleção Nacional. Portanto, desejar-lhe as rápidas melhoras e que ele esteja no seio da família, na família dele e no seio da família portista, com saúde, muito em breve. E também saudar, vi o Ricardo, o guarda-redes do Varzinha, eu sabia que ele ainda estava no ativo, não sabia que ele estava no Varzinha, e vi-o com muita alegria ainda estar a defender a baliza do Varzinha. É um guarda-redes com quase 40 anos de idade, tem 30 e muitos. Não sei que já defendeu no Porto, se não estou em erro, a Académica foi, várias equipas, eu agora não posso precisar quais. É um jogador com muitos anos de primeira divisão, um bom guarda-redes, e saudar por causa do problema de saúde que ele teve, que ultrapassou um cancro, e portanto quase com 40 anos ainda está a jogar, e portanto eu gostei de o ver. Não o conheço pessoalmente, estou a falar pelo episódio de saúde que ele teve, e portanto ter ultrapassado e estar a jogar ainda a um bom nível. E depois também queria referir ao bocadinho, faltou-me o termo notáveis, portanto os notáveis do Sporting, que vêm defender o indefensável. E notáveis são aqueles que vão aos estádios, que estão à chuva, que estão ao sol e que vão semana após semana. Esses é que são os verdadeiros notáveis do Sporting de Portugal. Portanto, os ex-presidentes e os ex-jogadores, por muito respeito que eu tenha por eles, que não venham passar aqui a mão pelo pelo ao treinador, ao presidente, porque isto tem que mudar e não podemos continuar nesta senda. Portanto, falando agora dos nossos dois rivais, portanto, quer o Porto, quer o Benfica, em termos da Taça de Portugal, com maior ou menor dificuldade, no caso do Benfica com maior dificuldade, fizeram a obrigação deles. O Porto, com toda a naturalidade e com facilidade, ultrapassou o Anadia, portanto está na próxima fase da Taça de Portugal. O Benfica com mais dificuldade, podia-se ter dado ali também um tomba gigante à imagem do que aconteceu na Póvoa de Varzim e noutros estádios deste país, porque foram vários os tombas gigantes logo na primeira eliminatória em que tiveram as equipas da primeira divisão em jogo, e depois na dupla jornada da Liga dos Campeões. Portanto, o Porto acabou por cumprir, também teve a estrelinha de mais uma vez o Leverkusen falhar uma grande penalidade que poderia alterar o rumo dos acontecimentos, mas ganhou. Portanto, o Porto, que estava numa fase muito complicada após os dois primeiros jogos, agora nesta dupla jornada europeia com o Leverkusen, portanto, mudou tudo e está com um pé na próxima fase, só depende dele próprio. O Benfica, que teve 2 jogos com o Paris Saint-Germain, não perdeu os 2 jogos, empatou os 2 jogos, também está praticamente com um pé na próxima fase da Liga dos Campeões. Bem sei que o Paris Saint-Germain, como equipa, não é uma grande equipa, é uma equipa, digamos, que não tem um futebol muito atrativo, vale pelas suas individualidades. O Benfica, pronto, fez o seu papel, ganhou 2 pontos, um ponto em Paris, um ponto na Luz. Ao contrário do Sporting, começou muito bem, com 2 vitórias, e agora esta dupla jornada com o Marselha, já falei sobre isso,
portanto foi mal demais, foram 2 derrotas. E o discurso do Rubem Amorim também, nesse aspecto, também não me agradou, porque ele tem que defender os jogadores, é uma verdade, mas em primeiro lugar ele tem que defender o Sporting Clube de Portugal. E ele, ao defender o Sporting Clube de Portugal, está a defender os jogadores. Ao defender os jogadores tem que jogar com os melhores e não pode estar a dizer que o Isgai é um dos preferidos dele, porque isto há 2 pesos e 2 medidas. Portanto, o que é que acontece? Tivemos o caso do Vinagre, que na primeira jornada da Liga dos Campeões, da época passada contra o Ajax em Alvalade, meteu água e praticamente nunca mais teve nenhuma oportunidade, e esta época foi emprestado, está em Inglaterra. E tivemos o caso Slimani, que mais uma vez eu volto a dizer que ainda não sabemos ao certo o que aconteceu, iremos saber, sabemos mais ou menos, mas também não soube lidar com esse caso, portanto teve 2 pesos e 2 medidas, não deu a oportunidade ao Slimani, independentemente de se calhar serem casos diferentes, mas depois dá todo o apoio ao Isgai, dá todo o apoio ao Paulinho, e que não venha com a história que os sócios, portanto, não gostam do Paulinho e do Isgai porque vieram do Braga. Não tem nada a ver com o Braga. O Braga, à nossa beira, é uma equipa muito pequenina, está a léguas do Sporting Clube de Portugal. Foi das poucas coisas boas que o Godinho Lopes fez, foi levar o trolho, desculpando-me o termo, Salvador, ao Museu do Sporting para ver a grandeza que o Sporting é, e portanto ele não pode estar a defender o indefensável. Ele tem que defender ao Sporting Clube de Portugal, colocar os melhores a jogar, e eu não consigo, continuo sem conseguir perceber como é que o Sporting pode estar em 4 frentes. Infelizmente neste momento já não está em 4 frentes, só está em 3, e vamos ver até quando. 2 estão muito complicadas, que é o campeonato e a Liga dos Campeões. A Taça da Liga ainda não se iniciou. Não consigo perceber como é que se pode abordar uma época inteira com um ponta de lança, e um ponta de lança que não faz golos. Portanto, está aqui explicado parte da época. Obrigado. Eu agora vamos fazer um bocado de antevisão dos jogos desta fim de semana, em que temos um Sporting Casa Pia, que estão juntos na parada classificativa. Vamos ter um foco no Porto Sporting do Benfica, que também estão próximos na tabela classificativa, um em primeiro e outro em segundo. No caso do Sporting, um empate e outro equipa. Para ser sincero, nem sei. Acho que é quinto lugar. Então, o Braga está em terceiro, o Casa Pia está em quarto, estranhamente, e o Sporting está em quinto. Eu vou começar pela semana. Como é que tu. O Braga está em terceiro. Está no meio, está em terceiro, o Casa Pia está em quarto e o Sporting está em quinto. Acho que é assim. Pois eu espero que seja um grande jogo, não é? Portanto, uma meteorologia que parece que vai dar chuva. Enfim, os relevados. É um jogo molhado. Os relevados. O futebol é um jogo. Os relevados têm boa capacidade, portanto espero que seja. São 2 equipas, a meu ver, 2 equipas de nível dos quartos de final da Champions League, portanto, digamos, eu espero que o Benfica mantenha o seu conceito de jogo, claro, contra o Sporting, principalmente em casa. Mas estou à espera que seja um grande jogo, que é daqueles que os adeptos não vão perder, de maneira alguma. E sim, este ano, devido às características do jogo do Benfica, pode ser mais desafiador que nos últimos anos. O Benfica também, ultimamente, inferioriza-se um tanto ao jogar no Estádio do Dragão, deixa-se intimidar um bocado com aquelas peripécias que são típicas da agressividade do Norte, a agressividade não necessariamente no pior sentido. E pronto, esperemos que seja um bom jogo, que não haja um vencedor, se houver um vencedor, que seja justo no plano do que se passou dentro das regras, e que tenhamos uma boa arbitragem. É difícil antever que não haja um ou outro lance, nem que depois na próxima semana nós nos estejamos aqui a discutir, mas que também seja nomeado um bom árbitro, um bom VAR, e que no menos eu vi os jogos do Porto com os alemães e já vi ao sair isso no jogo. Houve intervenções de vídeo árbitro com situações bastante difíceis, quase extremas, e o VAR decidiu sempre bem. Portanto, é isso que eu quero dizer. Se o Porto se ganhar e ganhar, pronto, seja o meu companheiro de painel, com todo o gosto.
ficarei triste naturalmente, mas se o Porto ganhar, passa para primeiro no campeonato. Deixa-me só falar E se o Sporting ganhar ao Casa Pia, fica a 6 pontos, portanto estava a 11, não é? E em pouco tempo fica a 6, ainda tem que jogar com o Benfica os 2 jogos. Deixa-me só dizer isto é assim. Se aquilo que aconteceu nos jogos do Porto com o Aberto, se acontecer neste jogo, nos jogos nacionais, não é neste jogo do Porto Benfica. No jogo, qualquer jogo nacional, era um Jesus, não é? Era, sei lá, que tínhamos para aí. Imagina que este jogo do Leverkusen do Porto que aconteceu aqui no Dragão. Primeiro o gol do Leverkusen que o VAR anulou porque no início da jogada tinha havido falta. Depois um gol da equipa da casa, na casa do Porto, e que o VAR vai ver a jogada e termina com penalti contra o Porto. Isso é estranho, não é? Sinal o guarda-redes defendeu, não é? Mas é de realçar porque foi tudo bem ajustado. Pois foi, exatamente. Isso é que eu tenho muitas dúvidas. Não criava celeuma nenhuma. Não criava celeuma nenhuma. O problema é que porque depois nós temos muitas televisões a falar sobre isso. Mas quando é bem ajuizado, não há motivos para criar celeuma. Só quando as pessoas estão de camisola vestida. Que há muitos casos, infelizmente, verdes. Os óculos azuis, os óculos azuis, ou verdes, não. Ninguém se queixou. O futebol do Porto, ninguém se queixou. O primeiro problema é que estou a falar de outras situações. Estou a falar de outras situações. O primeiro problema é se seria bem ajuizado. Eu lembro-me do ano passado em que o Benfica não estava, digamos, tão a discutir o título praticamente tão competitivo, e vê-se o Porto avançou no marcador com um golo ajeitado do braço, digamos, no início da jogada. E não houve VAR. Mas aí há motivos para celeuma. Agora, no caso do Porto venceu 3-1, mas no caso do Porto Leverkusen, não há motivos para celeuma. Foram os lances bem. O VAR interviu bem, portanto foram bem ajuizados, não há celeuma nenhuma. Porto a queixar-se nada. Queria pôr em dúvida. Joaquim Ribeiro, como é que tu vês o próximo jogo do Benfica do Porto? O que é que tu perspectivas para esse jogo? Logicamente que é um grande jogo de expectativa à partida. Agora a gente vai para o jogo do grau de dificuldade, que é ganhar, ou não ganhar, ou perder. Portanto, vai ser um jogo que é. Já ao longo da minha vida já vi tantos. Já estive em tantas situações de mais expectativa, outras menos. É verdade que se me recordar de alguns casos, ou o meu lembrar do golo no último segundo, que ajudou o Jesus e que fomos campeões, e portanto são momentos, grandes momentos de vitória. Espero que seja também este um grande momento. Uma assistência de Levezinho sem querer. Do Levezinho, é verdade. Uma assistência de Levezinho sem querer. Não interessa se é por querer ou sem querer, o futebol tem estas coisas. O futebol, às vezes, o guarda-redes defende, não devia defender penaltis. Um penalti é para marcar, o avançado. Mas o certo é que as coisas falham. E há gols que se metem que nem sabe como, vai a cruzar e a bola entra. E depois, espero que não haja nenhumas situações porque eu não me esqueço que este ano o Benfica já foi favorecido em 3 jogos em pontuação, no últimos minutos já em descontos, e foi favorecido e não perdeu pontos, enfim, que poderia ter perdido os jogos. Espero que não haja, que o VAR possa ser. Eu tive ainda há pouco agora com este jogo de estar a festejar o golo, de abraçado e festejar, e de repente estou a sofrer um penalti, que ainda não tinha descansado do dizer. E bem, e foi, e pronto, vê-se, só se vê isto em televisão. Quem está no campo a ver não vê nada disto. E pronto, mas foi correto, e se for correto não temos nada a dizer. Só espero que não hajam situações menos corretas, e nem a favor de um nem a favor do outro. Não estou a dizer que também gosto de ganhar com situações de favor, e nem me lembro de ganhar ao Benfica com situações menos claras ou muito. O VAR veio para ajudar. O VAR veio para ajudar, o VAR veio para corrigir o que pode ser os erros, que os árbitros estão expostos a erros. E todos erram, não há dúvida,
O VAR é uma ajuda, é lamentável quando se vê que o VAR não vê, nem se pronuncia. Isso é que é mal demais. Espero que o VAR, parece que vai ser o João Pinheiro. Acho que é um bom VAR, que agora foi internacional e esteve na Liga dos Campeões. Cara, como é que tu perspectivas este jogo do Casa Pia Sporting? Estranhamente o Casa Pia está em posição de cimeira relativamente ao Sporting. O que é estranhar, porque é uma equipa que chegou agora à primeira divisão, já há muitos anos a rodada destes espaços. Como é que tu vês no período em que o Sporting... Como é que o Sporting está neste período que está de crise? Eu antes do Sporting Casa Pia, tanto que é no sábado, vou abrir uma exceção. Eu, por norma, como já sabem, eu não vejo os jogos do Porto e do Benfica, raramente os vejo, mas na sexta-feira à noite vou estar no sofá, digamos assim. Vou abrir uma exceção, vou ver o clássico. Normalmente não perco os clássicos, quer no Dragão, quer na Luz, vejo sempre o Benfica Porto ou o Porto Benfica, por norma, são das poucas exceções. E vou estar a torcer que percam os dois, digamos assim. O ideal era perderem os dois, isso não é possível. Isso não é possível de todo. Isso não é possível de todo. Portanto, eu vou torcer. Eu vou torcer por um empate ou pela derrota do Benfica. Obviamente que o Sporting tem que fazer o papel dele no sábado, porque se não ganhar no sábado, não adianta de nada o Benfica perder no Dragão, ou empatarem os dois, ou perderem os dois, que não é possível perderem os dois. Portanto, o Sporting tem que fazer o seu papel, tem que ganhar o jogo. Não vai ser um jogo fácil, porque hoje em dia não há jogos fáceis. O Casa Pia é uma equipa que se bate bem, é certo que veio da segunda divisão, mas já demonstrou, e a classificação fala por si, até pode vir depois a decair bastante com o decorrer da época, mas neste momento tem sido uma agradável surpresa. Já criou bastantes dificuldades ao Benfica, logo no início do campeonato, não sei se foi a segunda ou a terceira jornada, foi logo no início. Agora o Sporting, obviamente, a jogar em casa, tem toda a responsabilidade e toda a obrigação de ganhar, até porque tem um orçamento inferior, e portanto, se formos pela teoria do Presidente, portanto, qualquer equipa que tenha um orçamento inferior ao Sporting, o Sporting tem a obrigação de ganhar. O Sporting só não tem a obrigação de ganhar, segundo a teoria do Presidente, é aquelas equipas que têm um orçamento superior ao Sporting. Portanto, no domingo passado, o Barzinho, infelizmente, é da Liga 3, tem um orçamento muito inferior ao Sporting. Um jogador do Sporting provavelmente pagará todo o orçamento de uma época à equipa do Barzinho, e o Sporting foi surpreendido, e bem surpreendido, perdeu bem, porque não fez nada ou pouco fez para ganhar, e portanto no sábado temos que ganhar, custa o que custar. Espero que o Neto, eu não sou ninguém, sou um meio sócio do Sporting, embora muita gente me conheça e muita gente se reconheça no discurso que eu tenho. Portanto, há pessoas que não se revêem no meu discurso, e tudo bem, têm todo o direito a ter opinião própria, mas há muita gente a acompanhar-me na garra que eu tenho, naquilo que eu pretendo para o Sporting, na exigência que eu emprego em termos de Sporting Clube Portugal, seja no futebol, seja nas modalidades, que é outra coisa que está a definhar, infelizmente. Os sportinguistas parece que ainda não viram que a época passada, em termos de modalidades, só fomos campeões nacionais no futsal, e esta época, vamos ver, mas tudo indica que se calhar só o futsal, e que vai ser mais complicado que na época anterior, ou que nas épocas anteriores. Vamos ver o que é que vai dar, mas também as modalidades, tudo indica que vai ser uma época, se calhar, fraca, como foi o ano passado. Temos estado a ficar um bocado escasso, e temos aqui um assunto para falar. Aliás, que é um tema que tu escolheste, que é a Assembleia Geral do Sporting, na Comissão de Comunicação. Como é que tu olhas para a Assembleia Geral? O que é que tu traz, o que é que te leva a trazer esse tema para a nossa conversa? Ora bom, mas já agora, integrando isto na frase do Amorim, relativamente à culpa na forma da solteira, terá a ver com a saída do Matheus Nunes, terá a ver com a saída do Palhinhas, porque tudo isto tem a ver com as contas do Sporting, entendeu? E portanto,
e esta vinda, a suposta vinda do Álvaro Ferreira do Palmeiras para o Sport para substituir o Se fala disso? O teu tempo, esses são os partidistas que eu falo. O teu tempo, aliás, é um anterior, um Gal, disse alguma coisa, que foi vogal da direção do Guarani. Sim. Diz-me. E esse já veio. Miguel Cal. Portanto, eu trago este tema porque eu sou sócio do Sporting, já estive presente em várias AGs, era uma pessoa que intervinha nas AGs e infelizmente desde que esta direção está ao leme do Sporting e notar que esta AG de sábado foi do clube, Sporting Clube Portugal e não da SAD. Portanto, a questão do Mateus Nunes e Palhinha tem mais a ver com as contas da SAD do que propriamente, ou melhor, não tem nada a ver com este relatório. Tem representação na SAD do Sporting. Sim, claro que sim. É o maior acionista da SAD. É o maior acionista da SAD. Portanto, eu também já participei com esta direção em AGs do Sporting e foi precisamente quando foi debatida os processos disciplinares aos elementos da anterior direção e à expulsão desses mesmos elementos. Tive presente nessas AGs, já com esta direção, como digo, mas depois as AGs do Sporting, já nessa altura foi um bocadinho assim, mas ainda havia contraditório, portanto os sócios estavam presentes praticamente do princípio ao fim nas AGs, votavam, embora nessa altura também já era um bocadinho assim. Portanto, qual é a intenção desta direção do Sporting? É que não haja contraditório, que não hajam perguntas dos sócios inconvenientes, portanto não querem responder a perguntas inconvenientes, não há contraditório, portanto o que é que tem sido as AGs do Sporting? São convocadas as AGs, os sócios vão, votam, vêm embora e não há mais nada, não se passa nada. Vê-se o pavilhão completamente vazio, ou praticamente vazio, não há interação entre os sócios e a direção e, portanto, isto é eu vou-me desculpar o termo, mas é aquilo que eu sinto e, portanto, eu digo sempre aquilo que sinto, nem que seja a pior asneira do mundo. Instalou-se uma certa máfia no Sporting Clube Portugal com esta direção. É aquilo que eu sinto como sócio, que eu pago cotas e tenho direito a dar a minha opinião. Não fui à AG de sábado, já não fui às últimas AGs, porque isto é um modelo da AG que não é nada. E então, no sábado passado, tivemos a cereja no topo do bolo, que foi criar o dia do Sporting. Como não havia jogo do Sporting, porque as AGs do Sporting ultimamente têm sido marcadas para quando há o jogo do clube, que é para haver uma afluência grande, para não correr o risco do relatório de contas não ser aprovado, como aconteceu num passado muito recente. E, portanto, no sábado passado, houve a tal cereja no topo do bolo, que foi criar o dia do Sporting com que intenção? Comprar, entre aspas, os votos dos sócios. Portanto, visitas ao museu de forma gratuita, sessão de autógrafos com atletas do Sporting Clube Portugal, exposição de troféus, a presença dos Jubas, tudo isto para mascarar uma AG, mais uma vez, e a coisa passar. E, portanto, eu, para ser rigoroso, tenho aqui uma cabulazinha que não se vão importar que eu consulte. Portanto, votaram 1.261 sócios. Estamos a falar do Sporting Clube de Portugal. Não estamos a falar do Leicester Futebol Clube, nem do Leixões Sport Clube, com todo o respeito que eu tenho por estas duas instituições, que são do concelho onde eu nasci e onde eu resido. Portanto, foram 985 votos a favor, 262 contra, 10 brancos e 4 nulos. Isto traduzido, porque o Sporting tem outra coisa que é surreal, digamos assim, pronto, mas já vem do passado e, portanto, não há assim muito a dizer, é que há sócios que têm 20, 30, 40 votos consoante a antiguidade. E, portanto, isto acaba por dar uma grande vantagem a quem está no poder, portanto, se conseguir agarrar, digamos assim, estes sócios mais velhos que estão toldados, digamos assim, com o campeonato nacional de há 2 épocas atrás.
E, portanto, isto depois resumido, portanto, dado que há esta diferença de votos entre os sócios, consoante a sua antiguidade, isto traduziu-se em 7.882 votos, portanto, a favor 6.397 a favor, 1.391 contra, 61 brancos e 33 nulos. Portanto, o orçamento passou com 81,16%. Portanto, se, como aconteceu o ano passado, fossem só os tais 1.261 sócios votantes a reprovar, há quem del rei, que eram muito poucos sócios e, portanto, isto não representaria o universo de sócios sportinguistas e teríamos que fazer uma nova AG, que era para irem muitos sócios e para as contas serem aprovadas. Mas, desta vez, os 1.261 sócios que votaram, que representaram os tais 7.882 votos, para a atual direção, como votaram a favor do relatório de contas, portanto, fizeram fé e não foram necessários mais votos, nem mais sócios a votar. Chegaram, portanto, agora desta vez representaram o universo do Sporting. Portanto, 1.261 sócios votantes num universo, eu não sei atualmente quantos sócios é que o Sporting tem, não sei se tem 50 mil, se tem 60 mil, se tem 70 mil pagantes. Votarem 1.261 sócios, estamos a falar de um clube quer dizer, um clube grande, mas que nesta AG mostrou-se um clube muito pequenino, à imagem do presidente que tem atualmente, com aquele discurso medíocre que fez no sábado, não sei se foi antes da AG, se foi depois da AG, mas penso que foi antes da AG, que foi apanhado no exterior do pavilhão e que teve as declarações que teve, que até chamou de loucos, portanto, no fundo está-me a chamar a mim de louco e a muitos sportinguistas que querem passar à próxima fase e que ele diz que o Sporting não tem essa obrigação de passar à próxima fase. Portanto, porque parece que o Marselha e o Frankfurt principalmente, já não falo no Tottenham, quer dizer, que são dois colossos europeus com quem o Sporting não pode ombrear e não tem todas as possibilidades de passar à próxima fase. Pronto, infelizmente é o que temos e, portanto, e foi por esse motivo que eu trouxe este assunto aqui ao nosso programa. O Joaquim Ribeiro deu a palavra. Só quero fazer. Em relação a isto, eu respeito aqui a colega do Sporting, porque é um adversário da direção do Sporting, e já todos entendemos, é um adversário do Barandas, portanto, logicamente não está de acordo com a gestão dele. Mas o que acontece, o que eu quero chamar a atenção, porque isto acontece no Benfica, acontece no Porto e acontece no Sporting. As assembleias de contas são normalmente muito reduzidas em termos de aprovação de contas. São deixa eu só pelo. Aqui é a questão do duelo de critérios. Portanto, quando as contas foram chumbadas, não representava o universo de sócios do Sporting. Neste caso já representou. A questão é essa. Quando o ano passado e as contas, quando vão, quem vai apreciar as contas não são entendidos em contas. Os adeptos dos clubes, principalmente Porto, Benfica, Sporting, que é aqueles que nós seguimos mais de perto, não estão interessados nem analista, tirando caso uma ou outra pessoa que vai falar, não são analistas da contabilidade. Eles querem a bola lá dentro e não querem saber se o clube onde vai buscar dinheiro ou onde não vai. Isto é um facto. O que aconteceu em anos anteriores ao Sport, como já aconteceu noutros, quem vai reprovar as contas é uma forma de reprovar a direção. Vai estar contra a direção. E em determinado momento o Sport, o ano passado, votaram contra a direção. Não sei se foi ano passado ou se foi há 2 anos. Votaram contra a direção, claramente. E basta levar mesmo, e o Sport tem sempre, porque as claques, se forem para lá para votar e estarem contra, o Sport baseou-se nas claques, ou numa claque do Sport, para votar contra. E, portanto, não tem a ver pela gestão, não tem a ver pela gestão, tem a ver com a equipe. Quando a equipe ganha, tudo passa e quando é um problema. Essa situação não é significativo porque isto é usual
não é significativo no clube, nos clubes. Mas a questão é que também não há contraditório. Também não há contraditório, que é muito grave. Não, quer dizer, praticamente os sócios não têm palavra. É votar e vir embora, votar e vir embora e não há. Quer dizer, não podem questionar se a direção não responde. Não, respondem. As questões são postas, alguém dará a resposta. Só que as perguntas de vez em quando, e se tiver claros pelo meio até assobiam e não deixam falar. Hoje, e como diz, a SAD é que manda isto. Porque as contas do Sporting, como do Porto e até do Benfica, têm um reflexo da SAD de acordo com a posição acionista. O Sporting, na posição acionista, que era pequena, era 50 e poucos % ainda, à base, à aprovação. Agora 80% é igual. Mas antes, na aprovação destas contas ainda era assim. Ou seja, o que reflete na consolidação de contas, o que reflete são 50 e tal %. Eu não sei se deu lucro ou prejuízo as contas do clube. Deram lucro. Mas o lucro é reflexo normalmente do... Não, neste caso deu lucro, não teve um reflexo tão grande como se... Porque o futebol deu prejuízo, sabe? O reflexo do prejuízo não foram 80%, porque senão 80% dos prejuízos da SAD iriam refletir-se nas contas do clube, possivelmente dava negativo. Portanto, estas questões estão um bocado misturadas, mas onde se deve discutir é na SAD que não tem acesso. Mas alguém disse aqui uma vez que contas são os gols que entram e as contas... Sim, isso é verdade. Isso é uma realidade e nós sabemos o que é a paixão. E no futebol essa paixão cada vez é mais desacelerada porque todos os adeptos não respeitam os resultados, querem lá saber as coisas. Sim, é verdade. De uma certa forma. Não, alguns querem de uma certa forma. Só que também não se pode hipotecar o clube. E as contas são importantes. São muito importantes. Eu sou um defensor de que as contas são importantes. E depois, no caso concreto do Sporting, houve um aumento de cotas que era para as modalidades, e nós estamos a ver as modalidades a definhar e até serem extintas, como foi o caso do futebol de praia. Portanto, e é estas respostas que os sócios do Sporting, e não só, mas principalmente os sócios, não é? É que têm esse direito, digamos assim, querem ouvir explicações, querem saber porque é que as modalidades estão cada vez mais fracas, querem saber porque é que as modalidades estão a ser extintas, é isso que os sócios querem. O Sporting é um clube muito eclético, sempre foi, e portanto não se baseia só no futebol, e portanto e os sócios gostam disso. Muito obrigado, foi um prazer estar convosco, como sempre, conversas animadas, hoje animadas pela água, não por outra, apesar de estarmos numa tasca, a tasca do Paulo, não tivemos acesso a mais nada a encher o campo d'água, não viram, então, e portanto, até à próxima. Também não pediram. A promiscuidade não aceitaste. Ele facilitou o negócio, arranjou a situação. Do Qatar, os gajos portugueses foi a situação do negócio, foi assim que foi feito. Agora, o que eu tenho para alguma coisa, digamos, o que é estranho, é ele aparecer neste negócio entre a empresa que ele apropriou uma coisa que não é usurpação de funções. E o Porto, com as comissionista do Porto, mas quando se põe aqui para a mesa, promiscuidade é o clube, é o futebol com o Porto. Exato, o Aves gosta dessa situação não aos regionais. Nós estamos aqui na Tasca do Paulo, onde fizemos esta transmissão do 15º programa dos Grandes da Bola, e temos aqui o Paulo. Então, obrigado pela recepção que tivemos aqui nesta casa. Se quiser dizer alguma coisa. Foi um prazer recebê-los, esperemos pela volta, são sempre bem-vindos. Muito obrigado e apareçam mais vezes. Boa tarde.